Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade à nossa programação do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, do programa de pós-graduação de Ecologia e Evolução da UFES. Então, nossa próxima palestra é com o professor André Vitor Lute Freitas, com o título Borboletas como Indicadores Biológicos de Perturbação Antrópica, o que já sabemos e o que nos falta saber. Professor Vitor, seja bem-vindo. André Vitor, seja bem-vindo. O professor André Freitas é biólogo pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado também pela Unicamp. Atualmente é professor titular do Departamento de Biologia Animal da Unicamp, membro titular da Comissão de Especialistas do Instituto de Biologia da Unicamp, chefe do Departamento de Biologia Animal do IB da Unicamp e membro da coordenação do programa Biota FAPESP. Atualmente é diretor do Instituto de Biologia da Unicamp e tem experiência na área de ecologia, sistemática e evolução de Lepidoptera, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação, taxonomia e sistemática filogenética. Professor André, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Ed, e obrigado ao convite, a todos que vieram aqui prestigiar, alguns alunos meus e outras pessoas que já ouviram essa palestra esse ano, porque eu não consegui em poucos meses ter muita novidade para contar, né? E ao Caio, que fez o contato inicial, então estou muito feliz de poder participar aqui do que eu ouvi até agora, quando as minhas reuniões permitiram, está sendo de altíssimo nível, e acho que quem conseguir aproveitar todas as palestras vai crescer muito cientificamente, vai aprender muito, ver o que os outros estão fazendo. Parabéns aí pela organização do evento, que eu achei fantástica. Bom, vou tirar aqui a minha imagem, que para alguns está boa de cabelo cortado, para outros não, e vamos iniciar essa palestra. Enfim, quando o Caio me convidou, e eu preparei alguma coisa aqui, né, mais ou menos o que eu imaginava que seria interessante, e eu ainda conversei com ele uma vez, acho que tinha me saído da cabeça, ontem eu falei com ele de novo, e a gente achou interessante fazer uma geral do nosso laboratório no início. É isso, né, Caio? Então, eu vou contar um pouquinho aqui mais ou menos, apresentar o nosso laboratório, nossas linhas de pesquisa, e depois eu entro no assunto propriamente dito. Se eu cair e acabar a internet, eu não vou saber, alguém me manda um WhatsApp falando que eu estou falando para ninguém. Então, vamos lá. Nosso laboratório, hoje chamado de Labor, ele está no Departamento de Biologia Animal, do IB da Unicamp. Nossa equipe hoje são 4 pós-doutorandos, 6 alunos de doutorado, 4 mestrandos, 3 de iniciação científica, a Júlia está aí, inclusive, a Júlia Dutra, e 2 técnicos, né, que nos ajudam. Nós temos várias mídias sociais, tem homepage normal, Facebook, Instagram, no final a gente passa isso para quem tiver interesse. E falando sobre focos de linhas de pesquisa, uma coisa que é interessante, talvez para alguns alunos que estejam aqui, é que, via de regra, se pensa em 2 ou 3 maneiras da gente levar a nossa carreira, né? Então, alguns pesquisadores, como eu, por exemplo, o professor Paulo Oliveira, Marco Aurélio Piso, e outros, a gente se especializou num grupo biológico. No meu caso, principalmente borboletas, né? Dentro de Lepidoptera, nem conheço muito de mariposa. O bacana, que é de uma das maneiras de você focar na sua atuação, é que, focando em grupos biológicos, a gente tem a possibilidade de explorar muitos aspectos de um mesmo grupo. Então, eu posso trabalhar com sistemática, com ecologia, e interagir com pessoas de diversas áreas, usando minha expertise em borboletas para trazer algo a mais, enfim. Para mim é muito bacana poder trabalhar com várias áreas dentro da biologia. Uma outra possibilidade também, que alguns colegas nossos também seguiram, né, é trabalhar com questões, sejam metodológicas, não, mas assim, teóricas dentro de um assunto, ecológicas, né, por exemplo, partilha de recursos, redes de interação. E o legal também de entrar por essa vertente é que você não trabalha com um único grupo. Ou seja, se você é um teórico de redes, você pode brincar com dados de recifes de corais, comunidade de recifes, com borboletas mesmo, com mamíferos, e, enfim, dá para aprender um pouquinho de cada grupo também, o que é muito divertido. Apesar de ser difícil uma pessoa que é especialista numa área, por exemplo, em ecologia, depois virar um especialista em filogenia,
ela tem a vantagem de poder trabalhar com muitos grupos, e eu acho que é outra maneira muito boa de encarar uma carreira. A terceira maneira que eu acho que é arriscada é a pessoa que se especializa no método. E a gente vê isso, via muito na minha época de pós-graduando, e hoje a gente vê algumas pessoas que são especialistas no R. Eu acho que é arriscada porque métodos, especialmente softwares, hoje, podem se tornar obsoletos. E eu já vi pessoas que perderam anos da carreira porque algo no qual era especialista simplesmente não é mais usado. Então, fica aqui uma dica para jovens estudantes aí que são muito bons em análise, que a análise é apenas a ferramenta. O que está por trás é o que está, a parte biológica, é conhecer grupos, ou saber muito bem quais questões fazer, seja no seu grupo ou em outros, né? Eu lembro de pessoas que eram especialistas no SAS, acho que o pessoal mais velho aqui lembra disso, né? E a pessoa sabe tudo do SAS. E quando o SAS acaba, e vem um outro programa estatístico, você tem que se reinventar inteiramente. Mas seja como for, o nosso grupo de pesquisa, então, ele, desde como vem de mim, mas eu não posso negar, né? Eu fui aluno do professor Brown, que devo muito da minha carreira a ele, ao professor Paulo Oliveira, que me orientou no mestrado, ao professor Ronaldo Francini, que me orienta desde antes da graduação até. Eu devo a eles a minha formação, mas o Brown e o Ronaldo especificamente por me apaixonar por borboletas. E como eu comentei para vocês, por trabalhar com um grupo biológico, a gente consegue focar em vários aspectos. E no nosso laboratório, hoje, nós teríamos, grosseiramente, 4 linhas principais. A de ecologia de populações, que os alunos ultimamente não têm sido muito interessados. Eu tive agora um mestrando que trabalhou com populações de uma espécie ameaçada, que foi muito bacana, publicou esse ano no trabalho. Taxonomia sistemática, uma das linhas mais ativas que a gente tem. E a linha de biologia de comunidades, que no nosso grupo especificamente, do qual vou falar hoje, dessa linha de estudo, se mescla muito com conservação de borboletas e seus hábitats. Trabalhos em andamento, hoje, então, no nosso grupo, a gente tem alguns objetivos para um futuro próximo, né? Hoje eu estou tentando entender melhor o papel de atributos funcionais na estrutura das comunidades de borboletas. Quero entender mais, na verdade, não eu, meus alunos que vão entender mais sobre isso, né? E eu faço questão que meus alunos sejam melhores do que eu, acho isso ótimo, mas entender melhor como a estrutura filogenética de comunidades nos traz pistas sobre o que acontece num ambiente mais conservado e mais perturbado, investigar mudanças na estrutura genética de populações de borboletas, isso é muito interessante. Isso, mais ou menos, estão dentro de algumas coisas que a gente pretende fazer. E isso está dentro da interação entre as linhas que eu vou mostrar agora. Em ecologia de populações, basicamente, a gente inicia de um estudo básico, onde você descreve parâmetros populacionais de borboletas. Dentro desse tipo de trabalho, a gente, de maneira muito simples, descreve, muitas vezes é descritivo, né, flutuações sazonais de borboletas adultas ou imaturos. E hoje, como eu falei para vocês, o nosso foco, quando trabalha com populações, são espécies que constam nas listas, especialmente na lista nacional, nas borboletas ameaçadas de extinção no Brasil. E eles servem para quê? Estudos populacionais são importantíssimos, que fornecem dados básicos sobre demografia, ajudam a compreender processos ecológicos importantes, por exemplo, na partilha de recursos, competição e predação, nos dão dados que ajudam a entender melhor, e é o que a gente esperaria conseguir com isso, né? Por que uma espécie é rara ou ameaçada? Será que na estrutura populacional está a chave para compreender o grau de ameaça de uma espécie? Ou por que ela é tão ameaçada ou restrita ou rara? E são dados importantes no contexto mais amplo de conservação, especialmente se a gente pensa em manejo e recuperação de populações extintas na natureza e restauração. Tá bom? Então, a gente tem vários trabalhos publicados nos últimos anos, a maioria deles descritivos, mas sempre trazendo subsídios importantes para essa área. A segunda área que eu vou contar aqui, que é bem mais produtiva e ativa do que a área de populações, se a gente pensar em taxonomia sistemática, eu poria dentro dessa área, no nosso laboratório, algo que vem desde o mais trivial, que é descrever espécie nova, e está cheio, e a gente não dá conta de descrever quantas espécies ainda tem para ser descritas, a resolução de problemas taxonômicos, desde os mais simples até os mais complicados, a obtenção de hipóteses filogenéticas, então a gente está produzindo, né, em colaboração com pessoas de outras instituições, filogenias para vários grupos de borboletas neotropicais e, às vezes, do mundo todo. E essas filogenias são a base para outros trabalhos que a gente também desenvolve,
em ecologia evolutiva, biogeografia e conservação. E aí, dentro dessa área, um dia eu posso falar para vocês sobre isso, em outra oportunidade, a gente tem vários estudos interessantes, né, que mesclam a diversificação, perguntas do porquê que a região neotropical é tão mais rica em borboletas e outros grupos biológicos, né, do que até outras regiões tropicais do planeta, quais linhagens têm uma diversificação maior que outras e por quê, os Andes são importantes na diversificação de espécies, e a Amazônia, qual é o papel de cada um desses. Então, essa é uma outra área que a gente tem trabalhado bastante. E as linhas 3 e 4, que tem a ver com o que eu vou falar aqui um pouco hoje, que juntam a parte de biologia de comunidades e conservação, no caso de insetos e seus hábitats. Então, apesar de serem áreas que eu coloco como distintas, né, na apresentação aqui para vocês, hoje elas têm muita sobreposição no nosso grupo. E, de novo, nessa área, né, se juntar as linhas 3 e 4 de pesquisa do nosso grupo, a gente começa desde a obtenção de lista de espécies, uma coisa que a gente precisa de muito, a gente não sabe, a gente não tem ideia, numa localidade, quantas espécies de borboletas tem lá. Enquanto na Inglaterra as pessoas já têm mapeado, às vezes, já tem em todas as ilhas britânicas, quadrícula por quadrícula, o que tem de borboleta em toda a região, né, das ilhas britânicas, a gente no Brasil tem pouquíssimas listas. E hoje em dia alguns databases têm tentado compilar esses dados e a gente vê que falta muito, porque tem muita lacuna a ser coberta ainda. Então, inventários são importantes. Se pensar aí na região de onde está o Caio, o pessoal aí de Feira de Santana, se pegar todo o Nordeste do Brasil, apesar de ser uma área muito populosa, de ter muita gente trabalhando, inclusive tem o pessoal aí trabalhando no semiárido, fazendo trabalhos lindos com borboletas, a escassez de dados de inventários é enorme. A gente não tem ideia, por exemplo, quase nada do Piauí e do Ceará, muito pouco de Pernambuco, fora da região da Zona da Mata, alguma coisa antiga na Paraíba, Sergipe quase não foi para frente, Alagoas tem trabalhos da década de 40 e 50, e mais alguma coisinha ou outra, então falta muito para se conhecer. Na região amazônica, então, nem se pensa. E além dessas listas, a gente pode ir mais além, descrição de, vou usar aqui a palavra assembleias, né, que a gente fala de comunidades, depois não vou entrar nesse mérito aqui, né, de cada termo, mas vou chamar de assembleias de borboletas, estudos comparativos em áreas com graus de diferença de perturbação antrópica, daí a gente vai para a definição de prioridades de conservação, bioindicadores, dá para usar ou não dá, borboleta, servem para alguma coisa na prática ou é só teórico? E é aqui que a gente vai iniciar a minha fala de hoje, ok? E aí, eu não vou nem mostrar o tipo de trabalho que a gente faz, porque eu vou entrar mais a fundo neles agora. E o que é curioso aqui eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso tudo começou na minha vida, né? Eu era pós-doc na época, terminando o pós-doutorado. O supervisor meu era o professor Keith Brown, que já é aposentado da Unicamp, que trabalhou com borboletas por anos e anos, e uma contribuição fantástica para o Brasil, para os neotrópicos como um todo. Eu trabalhava com taxonomia sistemática de modo geral, meu doutorado foi com filogenia de uma família de borboletas, e eu fui dar uma palestra em Rio Claro. E aí esse garoto aqui, na época, um garoto, né, Márcio Errara Prado, um grande colaborador nosso, o meu primeiro aluno, um dos meus primeiros alunos de pós-graduação, ele assistiu uma palestra minha em 1º de abril de 98, não é mentira, apesar de ser 1º de abril, e eu estava ainda no doutorado, só defendi em 99, o pessoal de Rio Claro me convidou, e eu fui lá falar alguma coisa que eu nem lembro sobre o que era, mas falava de borboletas ameaçadas e conservação, mas era uma área que eu não trabalhava, porque eu achava que era complicado, que era complexo e que eu não tinha possibilidade de entrar nisso. Bom, o Márcio adorou a palestra e me procurou logo depois que queria fazer mestrado nessa área. E era uma área que eu não trabalhava e eu não queria entrar nisso, de maneira alguma. Achava complicado, achava que eu não tinha competência, né? Mas ele foi insistente, foi tão insistente que a gente começou a ler e discutir sobre indicadores biológicos, que era uma coisa que ele estava fascinado, uma coisa que já era bastante avançada com o pessoal da limnologia, né, e ainda é muito avançada no pessoal que trabalha com ambientes aquáticos, e para terrestres tinha muito pouco. E nessa época, 98 a 2000, a gente começou a olhar a literatura, ou em congressos, e parecia muito sem sentido, né? Então, por exemplo, a gente ia num congresso e alguém falava que tinha uma lista de borboletas que são indicadoras de pasto, indicadores, não era nem borboletas no caso, né? Outro grupo qualquer. Indicadores de floresta. Eu pensava, mas para que isso? É mais fácil olhar o pasto, né, e falar que ali é pasto. É mais fácil uma foto de satélite me falar onde que tem floresta, onde não tem. Isso avançou tanto. Então, por quê? O que fazer? Como ir além?
E aí a gente tinha que descobrir uma maneira de estudar isso bem. E para contar um pouquinho como é que isso funciona, eu vou contar para quem não sabe, não conhece muito bem, algumas coisas sobre borboletas. Quando eu procurei na literatura, eu e o Márcio, a gente percebeu que borboletas eram um grupo bastante bem recomendado, muito recomendado para se trabalhar com indicadores biológicos, porque tinham várias características, enfim. Vários pesquisadores fizeram tabelas enormes de pontos positivos e negativos para trabalhar com borboletas e outros grupos como indicadores. E nesse caso, dentre outras, borboletas eram grandes, fáceis de serem avistadas no campo, né? Uma borboleta não sai fugindo de você, via de regra, quando você passa do lado dela. Quem trabalha com ornitologia sabe que as aves são muito mais furtivas, né? Às vezes a gente olha de binóculo um vulto escuro contra o céu claro. A taxonomia dentre os invertebrados é relativamente bem resolvida, e o fato de que o ciclo é muito curto, ou seja, rapidamente uma borboleta põe um ovo, ela vira lagarta, isso vira um adulto de novo. Se elas respondem a alguma característica do ambiente, a resposta é rápida. É muito diferente de uma árvore, por exemplo, que mesmo que não tenha mais condições de manter populações, os adultos podem estar lá por séculos. Tem outra coisa importante que eu vou contar para vocês, que tem 2 grupos de borboletas nas regiões tropicais, em termos do que elas se alimentam primariamente. O que todo mundo conhece são as que se alimentam de néctar de flor, de modo geral. Mas tem todo um grupo que não vai nunca visitar uma flor, a não ser que ela esteja apodrecendo. O que a gente chama de borboleta frugívora, que a principal fonte de alimento delas são frutos em decomposição, carcaça, um animal que morre, fezes, enfim, qualquer coisa que esteja, de alguma maneira, se decompondo. As borboletas corujas, estaladeiras e várias outras bem bonitas, né, tropicais, são desse grupo. E por que eu estou contando isso? Porque daqui vem o método que a gente desenvolveu, foi baseado na existência de todo um grupo que, dada a sua maneira de se alimentar, nos permite criar uma isca padronizada e coletar com armadilhas. Ou seja, se a borboleta que vai em flor necessita da agilidade do coletor, né, e da minha eficiência como coletor e para vê-las e capturá-las, para ter uma ideia do que está acontecendo no ambiente, nesse grupo todo, a coleta é passiva. Isso significa que, independente da sua capacidade ou agilidade, né, as armadilhas vão capturar e vão representar as abundâncias de acordo com o que elas estão acontecendo na natureza de maneira bastante bem relacionadas. Óbvio que tem desvios aí, como qualquer trabalho em biologia, a gente tem muitos aspectos a serem considerados, mas é um tipo de trabalho, um tipo de amostragem que é muito mais fiel. Outra característica é que, por serem passivas, a gente pode deixar as armadilhas no campo, e como não depende do coletor, você pode fazer várias áreas, encher de armadilhas em várias áreas ao mesmo tempo, e uma pessoa, um grupo de pessoas pode visitar as armadilhas, anotar, ver o que tem, e você consegue, então, fazer coletas ao mesmo tempo, simultâneas, em diferentes ambientes. Com o pulsar, o mesmo coletor não consegue estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Então, nesse momento, eu e o Márcio, a gente decidiu que a gente ia trabalhar com borboletas que são capturadas em armadilhas. Então, é daqui que tudo começa. E o início do trabalho do Márcio, que foi o mestrado dele, há muito tempo atrás, a gente queria saber se tinha algum padrão geral na Mata Atlântica. Na verdade, começou com uma única localidade. E aí, a gente teve que voltar por uma pergunta simples, que eu mesmo pensei, puxa vida, eu vou fazer o quê com ele? O que nós vamos trabalhar? Nesse momento, o Jean Paul Metzger estava com um projeto lindo na região próxima da Grande São Paulo, onde ele estudava fragmentação. Ele estava comparando uma paisagem que era contínua e uma paisagem fragmentada. E em conversas com o Jean Paul e com outros, ele nos convidou a fazer parte do projeto. E a gente achou lindo fazer parte disso. Mas aí vem a pergunta, mas o que a gente vai fazer? Mostrar que tem borboleta de paisagem fragmentada e da contínua? Não é mais fácil olhar a foto, falar que aquela região é fragmentada? Então aqui que vem a mudança da maneira de olhar. Então o que a gente quer saber agora é o seguinte, uma vez que a paisagem está fragmentada, a pergunta é, de alguma maneira isso influencia as comunidades de borboletas ou não? Essa é a pergunta, essa é a maneira que a gente viu. A gente não quer saber que borboletas estão em uma e na outra, porque isso é mais fácil olhar, olhando a própria paisagem. Bom, usando armadilhas, aqui só para mostrar a floresta contínua, na verdade ela é mais contínua ainda, porque abaixo dela, né, que seria o sul, ela é praticamente conectada com o contínuo da Mata Atlântica, e a oeste
dela, como vocês estão vendo aí na apresentação, tem vários fragmentos da região que era da antiga Cooperativa Agrícola de Cotia, que foi muito famosa, o pessoal que é de São Paulo deve lembrar, de produtores pequenos que produziam frutas e hortaliças, e a ocupação dessa região foi bastante interessante porque ela manteve muitos fragmentos. Toda a região cinza são fragmentos. A gente selecionou 5 fragmentos que eram relativamente fáceis de acessar e podiam ser comparados, né? Então, A, B, C, D são 4 áreas independentes de amostragem na área contínua, que é a reserva do Morro Grande, uma reserva de águas, essa parte branca do meio são as represas e tudo mais. E F, G, H, E, F, G, H, I são 5 fragmentos dessa região fragmentada. Então, nosso desenho amostral foi que em cada fragmento tinha uma unidade amostral, a unidade amostral era composta por 5 armadilhas, na floresta contínua, 4 unidades amostrais. Era desigual, mas tudo bem, porque os métodos de comparação corrigem essa diferença. Curiosamente, como a gente já tinha visto na literatura, todas as métricas usuais que a gente usa para pensar nas comunidades não deram diferenças entre a área fragmentada e a área contínua. Ou seja, a riqueza de espécies era a mesma, os modelos de espécie e abundância, todas as áreas se encaixavam em mais de um, a diversidade não era significativamente diferente, o número de espécies raras, de espécies representadas por um único indivíduo, né, os singletons, doubleton, era tudo igual, ou seja, todas as métricas usuais que a gente usava em diversidade falharam em mostrar diferenças entre as duas paisagens. Ou seja, a fragmentação não diminui a riqueza ou nem aumenta, não diminui nem aumenta a diversidade, não faz com que os modelos de espécie e abundância mudem. Aparentemente não está mudando nada. Agora, se vocês olharem aqui do lado, nessa figurinha de rarefação, vocês vão perceber uma coisa curiosa, né? Que como o eixo X indica o número de indivíduos, é uma curiosidade, a gente não sabia muito mais naquela época, foi o primeiro trabalho de muitos. Basicamente, a área fragmentada tinha quase o dobro de indivíduos do que a paisagem contínua. Ok, uma curiosidade, tem muito mais borboleta nessa região fragmentada. Pode ser uma idiosincrasia, né? Uma coisa de lá. Mas vamos levar isso em conta. O que a gente percebeu, então, é que estava aumentando muito. Né? Quase o dobro de borboletas, de indivíduos, na abundância, na área fragmentada. Como esse aumento está ocorrendo? É a próxima pergunta nossa. Se a gente pegar aqui as 10 espécies mais comuns apenas, a gente percebe que nas duas paisagens tem proporção diferente. A maioria delas aumenta. Todas essas em vermelho aqui, a abundância é muito maior. Ué, se tem quase o dobro, tem que ter muito mais borboleta de quase todas as espécies. Mas para algumas espécies, a fragmentação aparentemente tem um efeito negativo. Ou talvez seja a fragmentação que tem um positivo nas outras, né? Não sabemos, assim, não quero levar como causa e efeito. Mas o que acontece é que nem todas as borboletas estão aumentando da mesma maneira nos fragmentos. Ora, então se esse aumento não ocorre de modo homogêneo, ou seja, a direção não é a mesma em todas as espécies, isso pode ser refletido facilmente por qualquer análise multivariada que leve em conta esses aspectos. E aqui ficou muito claro nessa CA muito simples, de que existe uma diferença muito grande entre as unidades amostrais, né, A, B, C, D, na área contínua, do que as outras, E, F, G, H, I, embora aí esteja bem longe dos outros grupos, na área fragmentada. Aqui, só fazendo uma parte, quando falaram de tamanho de organismos, eu falei que a gente tinha alguma coisa nesse sentido. Se vocês olharem bem, as borboletas da área contínua, que eu coloquei lá em escala, são bem maiores que as da área fragmentada, né? Fica muito claro. De modo geral, as borboletas da área fragmentada, as mais comuns, ou seja, as que estão aumentando, são as menores, enquanto que as grandes estão diminuindo. Só para fazer um gancho com a palestra do professor Mauro Galetti, 2 dias atrás. Ora, então, ok, não tem problema que nenhum índice de diversidade e nenhuma medida ou parâmetro esteja mudando. As estruturas de comunidades são distintas. De qualquer maneira, então, a fragmentação afeta, sim, a estrutura de comunidades. Não tem problema que são as mesmas espécies que estão nos dois ambientes. Acontece que isso está levando a uma alteração muito grande, que deve refletir outros processos que a gente não consegue medir. Então, esse primeiro trabalho que a gente conclui é que, primeiro, assembleias de borboletas são diferentes nas duas paisagens, essa diferença é observada na abundância e na composição das espécies, e esses resultados, então, apontam que, talvez, apenas talvez, borboletas frugívoras tenham aí um potencial para serem usadas como indicadoras de fragmentação, pelo menos.
era muito pouco. E o N era igual a 1, é um estudo, uma área. E o Márcio quis ir além. E a questão que se abre agora é, será que esses padrões são também observados em outros lugares de Mata Atlântica e outras situações? E aqui nós vamos para uma segunda etapa desse trabalho, que faz parte do doutorado do Márcio, onde ele escolheu outras 3 áreas nesse contínuo da Mata Atlântica, né? Paranapiacaba, Boracéia e Núcleo Santa Virgínia, áreas que a gente tinha acesso para trabalhar, e áreas com o mesmo tipo de floresta, né? Mesmo tipo de mata, a mesma fisionomia. Só que nenhum deles a gente tinha a mesma estrutura de ambiente. Não tínhamos uma área contínua e fragmentada comparável. Em cada uma delas era um tipo diferente de perturbação. Em Paranapiacaba era interior versus borda. Em Boracéia era tudo área contínua de interior, mas em uma tinha apenas trilhas muito pequenas de ecoturismo ou algo assim, e na outra tinha o manejo de trilhas largas, né, para uma linha de alta tensão, mas a floresta era a mesma. Em Santa Virgínia, no Santa Virgínia, você tem uma área de crescimento antigo, né, não vou chamar de primária, porque seria querer muito de falar que alguma mata é primária na Mata Atlântica, mas uma mata de crescimento antigo versus uma que foi cortada, quase corte raso, na época, há 50 anos antes do trabalho ser feito. Então, percebam, em cada área, você tem uma área mais e uma menos perturbada. Mas nos três casos, são diferentes tipos de perturbação e os 3 diferentes do trabalho anterior. E olha só que surpresa. O padrão de riqueza, abundância, é tudo igual. Não há diferenças. Mesmo numa das áreas que tem a maior contraste, que seria em Santa Virgínia, que é a área 1, ali em cima à esquerda, ainda assim, todas as métricas de usuais que a gente usava, diversidade, riqueza, era sempre igual. Ou seja, a área mais preservada e a menos preservada não tinham diferenças, com base nessas métricas. Entretanto, curiosamente, nas 3 áreas, o número de indivíduos na área mais perturbada sempre era muito maior do que nas áreas preservadas. Ou seja, perturbação ambiental aumenta a quantidade de borboletas. Mas do mesmo modo que no caso anterior, aqui é um outro tipo de análise, não é mais uma CA simples, mas qualquer análise multivariada, até um cluster, mostra que há diferenças, e aí significativas em todas elas. As comunidades da área mais perturbada são bastante distintas das não perturbadas. Então, basicamente, o que a gente percebeu para a Mata Atlântica é que, de fato, borboletas parecem indicar algumas coisas que podem fazer delas grandes indicadores biológicos para a floresta. A quantidade aumenta com a perturbação e a estrutura de comunidades muda. Infelizmente, o tempo de hoje, o que eu escolhi, não era para falar como elas mudam, né? Mas elas mudam e a gente até sabe como hoje. Então, riqueza e diversidade não são medidas adequadas para acompanhar borboletas em mudanças no habitat, mas a composição, sim, sempre foi informativa. Ok? Mas e outros biomas? Será que isso é só da Mata Atlântica? E o Cerrado, e a Amazônia? E na África, e na Ásia? Como será que é? Vou mostrar o caso da Amazônia, o trabalho do Danilo Ribeiro, um aluno meu que foi excelente, excepcional. Danilo Ribeiro, hoje é professor na Federal de Mato Grosso do Sul. E o Danilo, ele tinha a característica de fazer projetos no limite da capacidade humana de esforço, né? E esse da Amazônia não deixou por menos. E um dia eu conto mais sobre isso, chega a ser até divertido, mas ele fazia e completava. E nessa região da Amazônia, ele achou uma parceria com uma Madeireira 1000, que alguns de vocês devem ter ouvido falar, onde eles fazem o corte de baixo impacto, né? RIL aqui, Reduced Impact Logging. Eles fazem o corte de madeira de baixo impacto, não preciso explicar, não vou perder tempo explicando o que é, mas basicamente, às vezes é no limite de tirar uma árvore ou 2 por hectare, ou seja, embora haja extração de madeira, a floresta continua em pé. É muito diferente do corte de madeira, que quando termina a extração, você só tem ali um lugar aberto para virar uma capoeira. Ele comparou com as áreas de controle da própria madeireira, onde não existia extração nenhuma. Como na Amazônia o dossel é muito alto, a gente fez aqui uma coisa que a gente tem feito hoje também na Mata Atlântica, trabalhos, a gente comparou armadilhas no subbosque, ou seja, 1,5 m, 1,70 m do chão, até armadilhas no dossel, que seria do subdossel, né, que seria logo abaixo das árvores mais altas, não das emergentes, mas do dossel mais contínuo, estaria aí entre
30, um pouco mais, 25 a 30 metros, até um pouco mais. Ok? Bom, então foi na região de Itacoatiara, dentro da Amazônia Legal, uma área bem bacana, porque em volta é floresta contínua. O desenho amostral é igual, só que agora a gente tem, em vez de 5 armadilhas, como a gente fazia na Mata Atlântica, a gente vai alternando em cada linha de armadilhas, uma no dossel, uma no subbosque. A gente alterna e não coloca uma embaixo da outra para que a gente não tenha efeitos da armadilha de dossel afetando a capturabilidade do subbosque e vice-versa. E aí a gente fez isso na área controle e na área ao corte. E a vantagem desse trabalho é que, além de serem unidades amostrais, como a área é muito ampla, as armadilhas foram colocadas a uma distância tal uma da outra que elas são também independentes para qualquer análise que a gente queira fazer. Bom, curiosamente, e hoje a gente já não sabe mais que isso é curioso, né? A abundância foi sempre maior, em todos os casos, nas áreas onde há a perturbação, por mínima que seja. Ou seja, tirar uma árvore ou duas por hectare afeta. Então, no lado direito ali, onde está R e L, de Reduced Impact Logging, né? Corte seletivo de baixo impacto. Vocês conseguem ver que a abundância é maior tanto no subbosque quanto no dossel, em relação ao controle, que está em verde à esquerda. Então interessante. Então a abundância também aumenta com perturbação na Amazônia, mesmo perturbação baixa. Mas a gente já sabia que a abundância aumentava na Mata Atlântica. Ok, é muito bacana mostrar que na Amazônia isso também parece estar acontecendo. Mas a estrutura de comunidade, será que muda? E a riqueza? A riqueza não adiantou nada também. Aqui está meio confuso, mas vou explicar para vocês, né? Tem o subbosque e o dossel ali, então, são rarefações simples, e estamos comparando o controle com os tratamentos. Né? Então, os controles em verde e as áreas com corte seletivo em vermelho. Percebam que nos dois casos, a linha verde está dentro do intervalo de confiança da linha vermelha. Ou seja, não há diferenças significativas na riqueza, quando há retirada de madeira. Então, embora existam mais indivíduos de borboletas, a abundância é maior, a riqueza não muda também. Então, mesmo na Amazônia, não há diferenças detectáveis na riqueza de espécies quando há perturbação. Mas sim, assim como na Mata Atlântica, existe efeito. Né? A gente usou armadilha por armadilha, então ainda existe uma sobreposição, mas o teste de Anocim mostra que são distintas as comunidades onde há extração de madeira e onde não há extração de madeira. Mas olha que curioso, gente. No dossel não deu diferença nenhuma. Ok? Então, isso foi bem interessante. As armadilhas de subbosque mostram que as comunidades de subbosque estão mudando. De tal maneira que a estrutura de comunidades é diferente no subbosque, quando há extração de madeira, do que o subbosque onde não há extração de madeira. Mas o dossel não muda. Ou seja, talvez tirar poucas árvores por hectare não mude a estrutura da ambiental do dossel da floresta, que de fato se fecha, às vezes, em 1 ou 2 anos, e as borboletas de dossel parecem não mostrar nenhuma diferença. As comunidades de dossel são idênticas. Então, isso nos traz duas coisas bacanas. Primeiro, que o efeito da retirada de madeira é mais, ou seja, é apenas detectado no subbosque. E a segunda coisa é que, se você quer trabalhar comparando áreas, a gente consegue ganhar muito não tendo que pendurar armadilhas a 30 metros de altura. Basicamente, se o seu objetivo é comparar efeitos da alteração ambiental, não há problemas em comparar áreas diferentes na Amazônia usando apenas armadilhas no subbosque, ok? Então, legal. Os efeitos do corte seletivo de madeira da Amazônia de baixo impacto são similares ao que a gente achou na Mata Atlântica, embora a gente já tenha descoberto aqui que o efeito é diferente entre o dossel e o subbosque. Basicamente, então, vindo até aqui, isso aqui seria o primeiro plano de fundo, tem mais trabalhos aqui que eu nem mostrei, mas aqui a gente abriu a cabeça, assim, deu um estalo, que a gente poderia usar isso muito amplamente para trabalhar com florestas, pelo menos no Brasil. Não vou dizer neotropicais, embora a gente também tenha evidência de outros grupos hoje trabalhando com armadilhas e borboletas frugívoras, e que os padrões são similares, pelo menos em florestas, mas isso nos abre a cabeça para perceber que tem, sim, um potencial enorme, e esse potencial pode virar, não, mais do que potencial, e a gente usar na prática. Né? Por exemplo, será que para a gente avaliar a eficiência da restauração, isso seria possível? Esse trabalho eu gosto de mostrar, é o trabalho da Clara Santana, que foi aluna nossa de iniciação, o Danilo Ribeiro, na verdade que teve, principalmente ele teve a ideia, a Letícia, a esposa dele, e eu,
a gente trabalhou junto com a Clara, comparando áreas que haviam sido restauradas, ou seja, a partir do nada foi plantado tudo de novo, né? Plantio total, restauração, não é área secundária, não é crescimento, é restauração. Uma área pelada que ganhou, alguém pôs mudinhas lá um dia. Mas eu acho bacana falar desse trabalho, porque é um trabalho que a gente só usou o carro para chegar no lugar, banana, armadilha, papel e caneta. E a Clara ganhou um prêmio num congresso internacional na Austrália. Então a gente, só para ver para os alunos aí que estejam assistindo, que às vezes uma boa ideia é muito mais importante que tecnologia e grandes análises. Não tem nenhuma análise complicada aqui, é tudo simples. E esse trabalho ganhou um prêmio. E qual que foi a ideia do trabalho? Como sempre, quando a gente trabalha com conservação, é muito difícil de achar réplicas. O Márcio não achou uma réplica de um outro ambiente fragmentado versus contínuo na Mata Atlântica, e a Clara e nós não achamos também réplicas. O Ricardo Rodrigues ajudou a gente a olhar todas as áreas de restauração que ele conhecia, perto de Campinas, né? Não podia ser muito longe, era uma graduação, tinha que ter aulas também. E nós achamos 4 áreas para trabalhar. Uma que está o NF, né? Floresta nativa, que era uma área de floresta que nunca foi mexida, uma área antiga, uma intermediária, né? Old, aquele Ozinho, intermediária, o I, e uma bem nova, Early, que foi plantada há pouco tempo. Basicamente, na época que o trabalho foi feito, era 11 anos de plantio para a área jovem, 22 anos para a área intermediária e 54 anos de plantio na área antiga. A gente fez 2 coisas interessantes e simples. Aqui a gente categorizou as espécies de borboletas, com base em outros trabalhos nossos, como sendo uma espécie... Agora sim, olha só, gente, voltamos lá para trás. Espécie típica de pasto, espécies que são associadas à borda e espécie de floresta. O que a gente percebe é que, tanto pela abundância quanto pela riqueza, as áreas intermediária e a nova tem uma proporção muito grande de espécie intermediária e de borda e de pasto, enquanto que a floresta nativa e a área plantada há 54 anos praticamente não tem mais dentro delas espécies de pasto. E as espécies típicas de floresta aumentaram muito. E fazendo também agora uma análise, e volto a dizer, qualquer análise multivariada daria o mesmo resultado. A composição também muda, mas olha que curioso. Basicamente tem um eixo que separa a área intermediária e a nova como distintas da floresta nativa e da área de plantio antigo. Então, pelo menos para essas 4 áreas, o que a gente percebe é que alguma coisa acontece aí entre 22 anos e 54 anos de plantio, que com a floresta plantada recuperando alguma característica funcional, provavelmente, estrutural, a comunidade de borboletas que volta a ocupá-la é muito mais semelhante à área nativa. Não sabemos exatamente o que e ninguém mais se interessou aí por esse caminho desde que essa aluna fez o trabalho. Mas seria muito interessante agora entender quais são os componentes biológicos que estão levando a isso. Mas o que chama atenção aqui, e que na verdade a conclusão do trabalho é o seguinte: se você plantar um monte de árvore num lugar, você plantou uma floresta ou é um monte de árvore num lugar? Como as comunidades estão mudando e de alguma maneira estão recuperando um perfil similar da floresta nativa, o que a gente pode então concluir é que sim, aquele monte de árvore plantado não é apenas um bosquezinho. Ele realmente volta a ser floresta se for dado tempo suficiente para que os padrões, né, de recrutamento, crescimento e as interações ecológicas locais voltem a funcionar. Ele é idêntico à mata nativa? Aparentemente não. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, as áreas de floresta são bem homogêneas, né, dada pela posição das 3 unidades amostrais que a gente tem na floresta nativa. São bem homogêneas e parecidas com a de floresta antiga, mas ainda há um eixo, há algo que separa as duas aí no eixo 2. Mas não vamos entrar muito mais nisso. O que é bacana é que a restauração florestal, sim, é um caminho para a gente plantar árvores, é um caminho para se restaurar ecossistemas, mesmo que eles não sejam idênticos à mata nativa original. E aí vem mais trabalhos, a gente começa a ter perguntas que vão vindo e se juntando, né? Esse trabalho foi feito pela Gisele Lourenço e pelo grande amigo Sérgio Ribeiro, que hoje está em Ouro Preto, e o Sérgio sempre gostou dessa questão do ecótono, ele gosta da história do dossel dobrado, ele trabalhou muito no parque, me deu branco agora, não esqueci, em Minas Gerais, né, no Parque do Rio Doce, e tem um complexo lindo lá de lagos e brejos, formado pelas antigas lagoas do Rio Doce,
E o que o Gisele queria testar ali, que tem a ver com todos os trabalhos que eles têm feito, e a gente também lá fez dossiê sobre bosque, mas nem vou contar essa história. A pergunta é, lá existem ecótonos naturais, ou seja, existem áreas dentro do Parque do Rio Doce, Parque Estadual do Rio Doce, onde por ser um lago, né, do antigo Rio Doce, que hoje pode até ser um brejo coberto por gramíneas, existe uma quebra entre o que é floresta e o que é uma área aberta. E na mesma área tem também, perto de onde há uma antiga pista de pouso e as áreas usadas pela administração do parque, existem bordas antrópicas, que são também abruptas entre floresta e uma área aberta, só que causadas pelo homem. A questão é, a borda antrópica e o ecótono são iguais? Funcionam da mesma maneira? Então, o que a Gisele mostrou nesse trabalho, de modo bastante simples, é que elas são muito semelhantes, como a gente pode ver no gráfico da esquerda, o ecótono e a borda têm muitas similaridades em termos de alguma das métricas de diversidade, mas o NMDS à direita mostra que elas não são idênticas, ou seja, o ecótono, apesar de ter uma estrutura similar à borda, ela tem não apenas uma estrutura distinta, mas também tem espécies que são muito abundantes em ecótono e que não ocupam as bordas. E isso é bem interessante para a gente entender pelo seguinte, embora quando a gente fala que bordas aumentam de modo geral hoje das comunidades, essas espécies, ou de planta, ou de borboleta, seja lá o que for, de ave, inseto, aumentam os organismos que são mais dependentes do sol, toleram maior quantidade de calor, luminosidade, vento, algumas espécies que naturalmente eram de ecótono não conseguem ocupar essas bordas antrópicas e podem até ser extintas, dependendo de quanto que isso esteja ocorrendo numa paisagem regional, por exemplo. E, finalmente, se existe toda essa diferença, o último trabalho que eu quero mostrar, que é o mestrado da Patrícia Guerato, do nosso laboratório, também tem a Júnia que está aqui hoje, o Jéssica, já falei sobre ele, e outros, ela foi testar se na Serra do Japi, que é uma unidade de conservação perto de Campinas, né, onde tem trilhas mais ou menos largas, por onde passam carros até, onde, enfim, são trilhas usadas pela brigada de incêndio, por o acesso dos guarda-parques e por pesquisadores, e não são estradas com grande trânsito de carros, não são asfaltadas, e será que essas estradas têm algum efeito nas comunidades? E basicamente o que a Patrícia mostrou nesse trabalho é que o efeito é mínimo, mas ele existe sim. Ou seja, por menor que seja o efeito, uma estrada, e mesmo que ela esteja completamente fechada em cima dela pelas árvores, formando um dossel contínuo, essas pequenas estradas, sim, são necessárias, a gente não está falando que elas devem ser abolidas, mas a gente tem que ter em mente que elas afetam, sim, as estruturas biológicas, no caso aqui, a estrutura de comunidade de borboletas. Isso tudo mostra, então, que borboletas têm um potencial enorme como indicadores biológicos. E, finalmente, o trabalho do doutorado do Jesse, em colaboração com um pessoal muito bacana, o Miltinho de Rio Claro, o Tadeu, que hoje é contratado em Cuiabá, o Maurício Vancini. A gente fez, dentro de uma base de dados que a gente juntou de borboletas frugívoras, dessas mesas que a gente captura em armadilha, em toda a Mata Atlântica, o Jesse, junto com o Tadeu e os outros colaboradores, desenvolveram um método muito legal de entender de que maneira o clima e a paisagem estão afetando o que seria as riquezas esperadas tanto por clima quanto por paisagem. Ou seja, se a gente pega um fator abiótico, que seja o clima, por exemplo, temperatura média, chuva, e mapeia isso com as borboletas que estão lá, a gente vai ver que tem comunidades mais ricas ou mais pobres de acordo com uma combinação de chuva, calor, altitude. Ou seja, isso é banal para todos aqui. Mas também, hoje, na Mata Atlântica, que já estamos a menos de 20% do que sobrou, e a maior parte dela são fragmentos, de alguma maneira também a paisagem hoje antrópica também determina essas diferenças na riqueza. Ou seja, com esses dois mapas, eles propõem o Ecoland, né, o mapa do Ecoland, onde basicamente, nesse quadradinho, com base em toda a distribuição de riqueza da Mata Atlântica, a gente consegue identificar nessa distribuição de hoje quais áreas seriam importantes, por exemplo, onde que a gente deve colocar mais esforço para restaurar, e aí as comunidades de borboletas devem restaurar melhor e, consequentemente, comunidades de modo geral, e aí, obviamente, nossos serviços ecossistêmicos, as áreas vermelhas que são prioridades para conservação urgente e imediata, se fosse possível, áreas que vão ser relevantes no cenário de mudança climática no futuro, e por aí vai. Então, esse é um trabalho muito bacana, que também eu acho que vocês podem um dia, em outra oportunidade, convidar o Jesse para falar sobre esse trabalho dele, e tudo começou com um único trabalho de borboletas
em ambientes fragmentados lá em 98. E, finalmente, eu quero contar dessa iniciativa que o Márcio Errara, que foi aquele meu primeiro aluno, que ele não foi para a área acadêmica, ele trabalhou muito tempo com ONGs, com agências internacionais, com o ICMBio, e esses guias foram feitos por nós, na verdade, o Jéssica Santos, de novo, preparou as figuras, o Márcio organizou toda a equipe, eu fiz alguma ajudinha aqui no meio. Foi proposto, esses guias foram propostos para serem usados num sistema de monitoramento nacional, participativo em unidades de conservação no Brasil. Está sendo feito, quer dizer, colocou borboletas no cenário de identificação. Então, na prática, borboletas hoje são usadas para monitorar algumas unidades de conservação brasileiras, federais, né, no caso. Os guias são totalmente pictóricos e a gente sabe que isso é importante porque algumas vezes o monitoramento participativo, como o próprio nome diz, ele está se valendo das pessoas locais, que às vezes não sabem nem ler, pessoas mais antigas que nunca estudaram. E essas pessoas estão se envolvendo nesse monitoramento, conseguindo monitorar, então, as suas reservas e os trabalhos. Isso, sugiro a vocês, convidam o Márcio um dia para contar sobre essa história, e eu não vou contar dados dele, mas os dados são muito promissores e mostram que, efetivamente, borboletas são uma ferramenta valiosa para acompanhar se essas unidades de conservação estão sendo bem geridas ou não. Basicamente, você pode, por exemplo, abrir uma nova trilha, você pode, usando esse monitoramento, saber, em curto prazo, se a visitação está causando alterações no habitat, ou se alguma coisa que está acontecendo no entorno da reserva, que não existia antes, está causando alterações nas comunidades, e com isso o monitoramento permite, como o próprio nome diz, né, que se monitore as condições, usando borboletas como um atalho, para a gente entender o que está acontecendo no ecossistema, e dessa maneira o gestor do parque poderia rapidamente tomar as providências para reverter o que seja lá o que possa estar acontecendo, né? Em cada parque a situação é uma. Então, borboletas são indicadores biológicos eficientes para florestas? Sim, gente. E aqui está o resultado na prática. Bom, então, vamos lá, né? Eu pus um título que era o que já sabemos, o que falta saber. Então, o que já sabemos? Sabemos que elas são excelentes indicadores de perturbação florestal, a estrutura de comunidades varia, e mesmo com mudanças muito sutis nos ambientes. Né? E o melhor, os padrões são consistentes. A gente sabe que aumenta o número de indivíduos, a gente sabe que muda a estrutura de comunidades, a gente sabe até que grupos aumentam quando há perturbação e que grupos diminuem. Por serem fáceis de identificar relativamente, podem ser usadas por não cientistas, está aí o exemplo na prática. São úteis para diagnóstico, ou seja, chegar num lugar e saber como é que o lugar está, mas também para monitoramento de longo prazo, pelo menos para florestas. E podem ser usados com sucesso em planos de manejo e programas de longo prazo. E o que nos falta aprender, gente? Falta muito. Primeiro, quanto será que a gente consegue generalizar esse padrão para cada bioma? Então, embora a gente saiba que isso funciona muito bem para florestas do interior, semidecíduas, não tem nenhum trabalho realizado no litoral do Sudeste, onde não é estação seca, por exemplo. Não se tem nada feito de Santa Catarina até, nada consistente, pelo menos, né? Até o Espírito Santo. Aí já começa a ficar mais semidescido para lá, né? Tem uma estação seca mais marcada, mas não existe. Se algum aluno quiser trabalhar um ano em Pissinguaba, olhando borboletas, seremos felizes em recebê-los, né? Outra coisa que a gente sabe muito pouco, como é o Cerrado, como é que é o Pampa e a Caatinga? Para o Cerrado tem um grupo que tem trabalhado bastante, também nas florestas secas, né? Marina Beirão, junto com o Geraldinho, o Geraldo trabalhou com a Ivone Diniz também, o pessoal tem feito os trabalhos em Brasília, com armadilhas, tem mostrado alguns padrões bacanas. Um aluno nosso, Danilo Muniz, também, a gente acabou de mandar um trabalho antigo, que a gente não tinha publicado com o Cerrado, mas longe de a gente ter padrões generalizáveis. Para o Pampa, eu sei que o Cristiano Zerhard, os seus colaboradores, ele está em Pelotas agora, eles têm feito algum trabalho nesse sentido, logo deve sair coisa publicada. E na Caatinga tem o trabalho do pessoal também daí da região do semiárido, o Cadu Nobre já fez um trabalho muito bonito, mas ainda falta muito, e é um trabalho simples. Se alguém tivesse interesse, o protocolo está pronto. Como é que será que isso ocorre, né? Não sabemos. Comparações entre outros continentes, será que os padrões se mantêm? Isso é um doutorado da Júnia, que está aí assistindo, com 2 perfis, né? Ela gosta de ser duplicada. E ela tem um trauma, porque o nome dela só tem um. Mas, enfim, a gente quer saber, será que esse padrão que a gente está encontrando é igual na África tropical, na Ásia, na Austrália? E qual a contribuição de componentes geográficos, né? Que a gente, desses padrões, não sabemos ainda. Então, basicamente, é isso. Queria agradecer aqui a todas, além de quem eu já agradeci no início, que me convidaram até aqui,
todas as instituições que nos ajudaram de alguma maneira financeiramente. Muito obrigado e nos sigam nas mídias sociais. E acho que era isso. Obrigado. Estavam me ouvindo até agora ou caiu tudo e eu estou aqui falando propaganda? Obrigado. Não, tudo certo. Tudo certo. Obrigado, Vitor. A gente temos algumas perguntas. Primeiro, eu queria agradecer, André, quebra um monte de paradigma, né, nosso, sobre alguns grupos, e encaixa com um monte de coisa que nós temos. Parece que eu estava falando agora sobre o webinário, a questão de trazer vários pesquisadores de áreas diversas, mas como se conectam, né, entre estudos diversos, mas se conectam com o mesmo encaixe de ecologia, ideia, essa maravilha. Bem, temos algumas questões, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu colocar meu óculos aqui, que vai me ajudar muito. Então, vamos lá, ó. O Jefferson pergunta aqui, ó, geralmente em trabalhos de monitoramento são utilizadas borboletas frugívoras como alvo dos estudos. Elas são mais usadas pois são melhores indicadores ou pois sua metodologia de captura é mais fácil de ser utilizada? Legal a pergunta, Jefferson. Acho que eu tinha falado bem no início, mas talvez eu passei rápido. A vantagem de borboletas frugívoras é que a captura é passiva, ou seja, as armadilhas ficam lá. Então, você pode montar armadilhas em vários lugares ao mesmo tempo. O esforço de captura é padronizado, porque você que decide, eu vou abrir tal dia e fechar tal dia. Então, você tem o mesmo esforço, você padroniza isso. A captura não depende da capacidade do coletor. Você não precisa, se você for mais ágil do que um outro, não importa, a armadilha está ali. E aí, como as borboletas são atraídas, elas refletem de maneira bastante boa as proporções reais, ou próximo disso, das diferentes espécies do campo. Por isso que são usadas. Pode-se fazer com pulsar também, com nectarívoras ou com toda? Pode. Mas é a maneira mais fácil de padronizar e de conseguir amostrar a imagem de uma localidade ao mesmo tempo. Você pode colocar, em todos esses trabalhos que eu mostrei, as unidades amostrais estão lá o tempo todo. E a gente abre em um dia, coloca a isca, depois vai voltando, daí a 2 dias, daí a 3 dias, até o último dia, fecha todas e você tem padronizado. Não mata borboletas, obviamente, como a gente já conhece as comunidades, a gente consegue pegar uma por uma, marcar um número na asa e soltar. Então, é uma técnica não destrutiva, mas isso depende do conhecimento da fauna local no primeiro momento. Então, é por isso, Jefferson. Ficou claro? Bem, vamos continuar? Perfeito. Bem, o Cláudio José Júnior, como funcionam as armadilhas passivas para a captura e qualificação das borboletas frugívoras? Acha proveitoso e possível instalá-las em ambientes não urbanos mais perturbados, como um condomínio com grande área verde na região de Vinhedo, para levantamento amador das populações, buscando estabelecer cultura de conservação e plantio de vegetação atrativa às borboletas nos moradores locais? Ô, Claudinho, tô te vendo aqui, bonitão. Ó, bonito papel de parede cheio de livro atrás aí. Ô, Cláudio, vamos fazer aí. Acabando a pandemia, eu vou pegar um monte de armadilha, a gente pensa em colocar no condomínio aí. Seria muito legal, mas tem que ter alguém que tope dar uma olhada nisso, né? E não, como a gente tem... Não, seria lindo. Funciona bem. Me deu a ideia aí, porque quando você falou da simplicidade dessa instalação e da coleta dos dados, né? Nós estamos com um trabalho aqui de conservação, inclusive tem uma onça parda que está rondando aqui, nós estamos querendo fazer armadilha de pegada, botar câmera trap, e eu já tenho alguma sinalização positiva por parte da administração do condomínio aqui, para fazer isso na trilha ecológica, que fica fechada à noite, fica bem preservado, só abre mais de fim de semana mesmo. Então a gente tem áreas pouco mexidas aqui, né? Se essa armadilha for de fácil manutenção e da consulta, sem exigir tanta prática nem tão pouca habilidade, vamos pensar num negócio assim. Seria muito legal ter você aqui e dando orientação para a gente para fazer um levantamento eficiente aí. Eu vou falar com o pessoal do laboratório, de repente vira algo aí para a gente fazer junto, viu, Cláudio? Opa, legal. É uma área bem extensa, você conhece aqui.
que está assistindo, eu conheço, tô louco para voltar aí, a casa do Cláudio é nota 10. Valeu. Venha sempre, cara. E vamos pensar numa coisa assim. Eu quero mudar para aí, né? Eu morando aí, a gente faz junto. Fica fácil. Venha voando. Então, isso é uma coisa muito bacana que as armadilhas possibilitariam, que é o trabalho nessas áreas urbanas, para a gente conseguir poder monitorar a qualidade do ambiente urbano. Né? Claro que o Cláudio mora, ele e outros que moram em lugares privilegiados onde a natureza é próxima, a gente tem trabalho publicado, é científico, não é pseudociência, não é cloroquina. Tem trabalho publicado mostrando que o contato com a natureza facilita e faz ficar mais rápida a recuperação de doentes. Eu mando para vocês, tem PNS falando disso. Né? Não tem nada de parapsicológico e de extraordinário nisso. Independente, não estou criticando aqui ninguém que seja religioso e queira rezar muito para ficar bom. Eu mesmo, por favor, se ficar ruim, todos rezem por mim. Estou dizendo que, se pensar nessa ciência dura que a gente está falando, a gente sabe que meio ambiente é bom para a gente, é bom para a saúde, por vários motivos. E também para a nossa saúde física, né? Diminuir alergias e tudo mais. Ou seja, Cláudio, monitorar um condomínio e depois começar a fazer intervenções, por exemplo, as matinhas aí de trás, começar a replantar palmito. Será que quando tiver palmito de novo, como era originalmente, será que a comunidade de borboletas é outra? Independente do que elas tenham a ver com palmito, será que toda a funcionalidade, né, os jacus, as outras aves que vão comer esse palmito, será que tudo isso vai mudar? E quanto que isso reverte para a qualidade de vida de vocês aí? Então, trabalhar em condomínios, o Roberto Greve está aqui também, ó, Roberto, no seu condomínio ali, colocar umas armadilhas, você conhece tudo de borboleta de Foz do Iguaçu, esse é o tipo de trabalho que pode ser feito com esses guias. Por exemplo, você não precisa saber muito de borboleta, não precisa nem identificar até a espécie. Aqueles guias de identificação, gente, ele vai até tribo, né, que é uma categoria abaixo de subfamília. E se souber a espécie, melhor ainda. E hoje, gente, a gente tem celular que tira foto. Você pode fotografar cada indivíduo e soltar. E depois a gente identifica um por um com as fotos. É um método barato, que não requer muita prática, nem tem um pouco de habilidade, como você tinha falado, Cláudio. Gostei muito da ideia, a gente vai falar nisso, sim. Estou muito feliz de te ver aí, ó, do coração. Eu também. Obrigado, cara. Prazer. Obrigado, Cláudio, contribuição. André, tem mais algumas coisas aqui. Vamos aqui, ó. O Sidney Pereira felicita pela tudo muito lindo e interessante, André, grato pela sua apresentação. Borboletas maiores estariam sofrendo com uma maior predação, né? Pressão-predação em hábitats fragmentados, ou elas simplesmente não conseguem chegar nesses fragmentos pela dispersão? Que boa pergunta. Que bom que alguém falou sobre isso, viu, gente? Olha, nunca mais... Também, outra coisa que a gente nunca mais foi muito além. E o Jéssica, não sei se está aqui assistindo a gente, mas do nosso laboratório, ele tem um trabalho da tese dele de doutorado que ele tem que terminar agora, nesses tempos, que vai falar sobre isso um pouco, tentar entender. Nós não sabemos exatamente, Sidney, mas elas chegam, sim. Não sabemos se a predação aumenta, pode aumentar a predação, mas eu posso te dizer uma coisa que eu acho que é o caminho. Essas borboletas maiores, e então o trabalho do Danilo Ribeiro, então por isso que eu falo que ele é genial, porque ele pegou os dados dele do mestrado, por exemplo, e abriu perguntas fascinantes. Ele mostrou que borboletas maiores têm geralmente períodos de voo mais curtos, são mais limitadas ao longo do ano, voam num período curto, adulto, e as pequenas costumam ter mais gerações e voam ao longo de todo o ano. Elas têm, em geral, período mais curto, porque às vezes, algumas delas ficam um ano como larva, e só vão voar agora. Então, para o pessoal que gosta daquelas borboletas azuis grandes, a mais comum delas voa o ano inteiro, mas tem uma delas que passa o ano todo como lagarta e vai voar agora aqui no Sudeste, no fim do ano. Aquela borboleta grande, a morfo branca, né? Que a azul é a morfo, azul, que chamam de azulão, tem a branca, a mesma história. No Sul e no Sudeste ela voa uma vez por ano. E outras também, as olhos de coruja, que conseguem voar grandes distâncias, mas elas são mais limitadas. Elas passam muito tempo como larva. E a lagarta da borboleta, além de ter que ter comida durante todo esse tempo, elas podem ser que, tendo que durar o ano todo lidando com uma situação adversa, ou seja, fragmentação, que leva a maior entrada de calor, de vento, diminui a umidade no fragmento, só isso por si só, pode causar mortalidade muito maior de larvas ao longo de 5, 6 meses desse período larval, enquanto que as pequenas, às vezes, são 3, 4 semanas, um mês como larva. A outra coisa, sim, talvez toda a mudança
o aumento da relação entre borda e interior aumente a possibilidade do predador encontrar a larva e predar. Sejam vespas e formigas. Formiga aumenta muito quando há calor, maior quantidade de sol, né, na vegetação, elas vão ficar patrulhando tudo. Formigas e vespas e também aves, que são insetívoras. Eu acho que é uma combinação, então, de maior predação, mas principalmente o fato de que elas têm que lidar com uma situação adversa por um tempo muito grande, em que uma larva, talvez, com vida mais curta, consiga lidar melhor. Mas é uma excelente pergunta, Sidney. Ô, André, essas morfos que voam o ano todo já devem estar longe agora, né? Ah, já estão chegando lá na África agora. Tá bom. Ô, Cláudio, se não fosse você, não seria outra pessoa. André, o professor Carlos pergunta aqui, ó, Bacu, vocês viram um padrão de diminuição do tamanho do corpo entre áreas mais íntegras e fragmentadas? Essa diferença é inter ou também intraespecífica? Ô, Carlos, muito legal também. Só queria dar um beijão para Márcia Roca aqui, ô Marcinha. Ah, sim, legal. Perdão. A Márcia fez um comentário também, se você está vendo aí. Estou vendo tudo. Ah, então seja bem-vindo. É tipo Sauron, é o olho que Márcia, eu estou olhando aqui também, Chafaria. Por favor, Roberto. Então, então beijão para Márcia, Marcinha, saudades. Então, para o Carlos Fonseca, a gente queria muito ver isso, mas a gente não fez um protocolo ainda que desse para ver isso de maneira adequada, porque até o momento, Carlinhos, o que a gente fez de medida é medida com uma régua comum no campo. E acho que para pegar essa diferença, a gente teria que ver isso numa outra escala, que não foi possível ainda. Mas é uma das coisas que já surgiu, essa conversa no laboratório, e se tiver alguém que queira fazer isso em alguma região, estou pronto a colaborar aqui, aí eu e o pessoal do laboratório. Mas é uma pergunta linda, porque seria fantástico se a gente mostrar que isso ocorre. Eu acho que deve ocorrer. Eu achei interessante, André, que não sei se você chegou a ver um trabalho, o pessoal publicou lá na Europa, mostrando uma diminuição de tamanho do corpo em ambientes urbanos. Viu isso? Sim. Então, achei muito bacana, né? Tá vendo um padrão parecido aqui em ambiente antropizado. A gente só tem que saber o que escolher, né, Carlos? Porque tem que fazer com mais de uma espécie, ver se é um padrão geral. Então, é sempre bom a gente pegar uma espécie que é indiferente, uma espécie que aparentemente aumenta com a perturbação, mas que diminui. E qualquer resultado é resultado. A ideia é que a gente tenha como fazer uma comparação boa com réplica, e a medida tem que ser muito mais fina do que a gente tem feito, que é uma régua milimetrada, que é o que é possível, o que foi possível até hoje. Na verdade, Carlos, a gente tem o pessoal aí, eu agradeço muito o grupo nosso, Jesse, Júnior, Patrícia, Augusto, todo mundo do laboratório, a gente já está com 9 anos de monitoramento mensal na Serra do Japi. Então, todo mês, a gente faz uma coleta padronizada no Japi. 10 anos. Pegou aquele fevereiro e janeiro que não choveu e ficou 40 graus, pegou anos úmidos demais, pegou tudo. Então, a gente consegue ver um monte de coisa legal com esse... são quase 10 anos. Vamos ver se a gente consegue fechar o 10º ano que vem, se o dinheiro permitir. Talvez seja, no Brasil, a maior série temporal para invertebrados, assim, não sei, talvez esteja falando bobagem. Mas para borboleta, certamente é. Mas, infelizmente, porque a gente tinha que focar em alguns aspectos, a gente não conseguiu. Não dá para fazer tudo isso, todo mês, por 9 anos, e ainda levar um paquímetro com 10º de milímetro. Mas sim, Carlos, esse trabalho é um sonho de ser feito. Se eu não fizer, alguém fizer, eu vou ficar feliz igual. Muito boa pergunta, Carlinhos. Obrigado, professor. O ambiente urbano falou aqui, 8% mais rápido a recuperação se tiver verde na janela. Tem um trabalho que mostra isso também. Se tiver interesse, depois eu mando, tem mais de um, e a gente já entendeu isso hoje. O Jefferson faz outra pergunta aqui, ó. Geralmente as mariposas que são capturadas também podem ser utilizadas como bioindicadores? Se sim, seria um modelo de bioindicação tão eficiente quanto as borboletas? Sim, Jefferson, poderia sim ser usado. O Danilo tem um trabalho onde ele também pegou os noctuídeos, né, que são as mariposas pensadoras de fruta, que a gente conhece muito bem, né, que algumas delas causam prejuízo em plantação de fruta no sul do Brasil. Os noctuídeos noturnos que furam a uva, furam o pêssego, eles também vão nas armadilhas, porque é fruta. E o Danilo Ribeiro fez um trabalho onde ele também explorou a coleta de mariposas, é bem bacana, e mais de um, na verdade, só que ninguém foi muito a fundo ainda nesse assunto. Eu acho que poderiam ser usadas da mesma maneira, esse grupo de mariposas que é frugívora,
porque do mesmo modo, a proporção dela nas armadilhas vai refletir o que acontece na natureza, e se houverem mudanças pequenas e sutis, que refletem mudanças na estrutura e afetar esse grupo, certamente vai afetar de uma maneira similar às borboletas. Seria muito bom, se alguém quiser trabalhar com isso também, a gente seria muito bem-vindo para entender melhor o que está acontecendo. Besouros também, né? Tem todo o grupo de besouros que vem em fruta. E o pessoal de drosófila que já tem feito coisas nesse sentido também. Cai drosofilídeo pra caramba, cai nas armadilhas. Eu sei que a Rosana Tidon e o pessoal de Brasília já fez trabalhos de ecologia, Renata Mata e outros, mas também daria para utilizar. O trabalho do Márcio que eu mostrei, mas não fui a fundo, ele comparou em Santa Virgínia 8 grupos de invertebrados, coletados com armadilhas, alguns, e com pitfall. E quem tiver interesse, a gente manda para vocês lerem também. Manda tudo para o Caio, enche a caixa de correio dele e depois ele distribui. Eu gostei daquele guia, do guia de identificação. A gente vai colocar aqui, depois você coloca para a gente aqui. Legal, dá para baixar de graça na página do CMBio. Vamos já incentivar o pessoal aqui, porque achei interessantíssimo. E vamos mandar um trabalho também da gente que fala sobre o monitoramento participativo em si, que é uma publicação à parte. Mando sim. Maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. André, o Paulo aqui fala assim, o aumento na abundância de algumas espécies nas áreas fragmentadas e mais perturbadas poderia ser um efeito direto da possível diminuição de predadores nessas áreas? Muito boa pergunta, Paulo. Eu posso dizer duas coisas. Primeiro, que eu não sei. Mas segundo, que tudo indica, do que eu conheço desses anos de trabalhar com esses sistemas e visitando, tudo indica que não. Por quê? Porque por mais que aves sejam muito importantes, né, insetívoros, me parece, pelos poucos trabalhos que a gente tem, algumas outras pessoas que trabalharam com predação, que invertebrados, especialmente formiga e vespa, são os maiores diminuidores de populações na fase de lagarta e ovo e talvez pupa, que a gente mal encontra na natureza. E esses bichos aumentam muito com a fragmentação. A atividade de vespa e formiga em lugar mais quente e ensolarado aumenta muito. E o pessoal que trabalhou com massinha, né? Vocês lembram, Caio? O pessoal que o Benson fazia massinha de modelar, põe na planta, de dia, de noite. Carlos Fonseca já trabalhou com isso também, outros aqui. Tudo indica que a fragmentação pode aumentar. Na borda, por exemplo, o número de mordidas é muito maior do que no interior. Então, e se fosse assim, você teria uma queda geral de todas as borboletas. E o que acontece nas áreas perturbadas é que a maioria das espécies aumenta. Então, acho que por isso que eu acho que, apesar de predação ser importante, eu acho que o principal fator aí é que a mudança ambiental favorece uma boa parte de borboletas, que começam a se reproduzir e sobreviver mais, apesar do aumento na predação por esses grupos de invertebrados. Então, eu não sei se é um efeito direto de predadores, porque eu acho que eles aumentam os mais importantes para as borboletas. Entendeu, Paulo? Não sei se ficou claro aqui. Sim. A predação Obrigado, é importante, Paulo. sim. Tá bom. André, vou fazer mais duas, fechar na Júlia. Então, vou fazer aqui uma da Gisele Azevedo. Então, boa tarde, André, excelente palestra. Quantas armadilhas para o fragmento, né? No caso de fragmentos urbanos? Você tem uma? Tem que olhar tem que olhar caso a caso, viu, Gisele? Aí a gente conversa em outro momento, se for necessário. Mas, por exemplo, como elas têm que ser minimamente independentes, a gente não usa elas independentes total, a gente nem quer, não faz questão disso. Só no trabalho do Danilo, que tinha muito espaço. Não tem problema, a gente quer que as unidades amostrais sejam independentes. Mas se você puser uma ou duas, como a gente pode ver no trabalho do Danilo Ribeiro na Amazônia, a variação local é tão complicada de analisar que às vezes uma armadilha que não pega nada, ela não pegou nada não porque aquele lugar não tenha nada, né? Porque aquele ponto específico não tinha nada. Quando a gente faz 4 ou 5, e a gente usa 5 como padrão, você diminui ali, entre aspas, variâncias, e aí você tem como 5 mais ou menos um retrato do que é aquela área. Eu acho que 3 seria um limite mínimo para se usar, tá bom? Mas às vezes o fragmento é tão pequeno que não vai caber. Se você puser 20 metros uma da outra, que já não são independentes, às vezes não cabe. Mas a gente pode pensar nisso caso a caso, Gisele. Eu acho que menos de 3, você vai ter a chance do que você está observando é mais ao acaso do que uma característica do local, é muito maior. Essa é meu feeling.
pensando em poder de teste, variação de captura, eu iria por aí. Obrigado, André. Obrigado, Gisele. Então, fechando aqui com a Júlia Amaral. Então, boa tarde, professora, adorei a palestra. De que forma o turismo pode afetar, direta ou indiretamente, as comunidades de Borboleta? Excelente pergunta, Júlia. A gente queria saber mais sobre isso e sabe-se muito pouco. O que a gente sabe é que o turismo afeta mais os organismos do que a gente imaginava originalmente, né? Então, por exemplo, alguns exemplos que eu vi recentemente, né? Bom, além do turismo, se for um turismo desregrado, né, você jogar lixo no chão, e isso já é um problema em si. Quando eu fui visitar o Parque Nacional do Caparaó, tinha uma área lá que tinha um monte de churrasqueira, que o pessoal faz churrasquinho, coisa assim, do lado da cachoeira no Vale Verde. E aquela região, a gente não apenas descreveu uma espécie nova de lá quando visitou, como ainda pegou uma ou duas espécies da lista de espécies ameaçadas. Ou seja, o que a gente recomenda não sei qual o tamanho da população, onde mais ocorre essa espécie ameaçada. Mas se um churrasquinho desses causar um incêndio, a gente perde uma área de ocorrência de uma espécie ameaçada de borboleta e uma espécie nova que a gente nem sabe onde mais existe, né? Então, o turismo pode afetar dessa maneira grotesca que eu estou falando, que é pegar fogo porque você deixou a sua churrasqueira cair um carvão do lado, ou fumou e jogou um cigarro. Então, ok, mas por outro lado, tem uma floresta na Nova Zelândia que tem umas árvores famosas, né? Que quase todas foram cortadas lá, e sobraram alguns lugares onde tem, acho que é Kauri Tree que eles chamam, e que o pessoal visitava muito, e eles começaram a perceber que eles levavam na bota um fungo que começou a matar a raiz das árvores. Então você está achando que está só olhando e, nossa, natureza, estou só vendo, vou abraçar a árvore, mas você está matando ela porque você está trazendo fungo de fora, né? A gente não sabe, por exemplo, em que extensão pesquisadores de anfíbios, já discuti isso com o pessoal que trabalha com aquele fungo que mata anfíbios, né, com o Felipe e todos os outros. Em que extensão o pesquisador de anfíbio que não lavava sua bota ia visitar um outro lugar que tinha um anfíbio ameaçado, levava na bota o quitrídeo lá, Batrachoquitrum, blá, 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 nome complicado, hidrobatites. E começou a acabar com populações do mundo inteiro. Talvez o herpetólogo mesmo fez isso. Talvez nós, borboletólogos, se a gente começar a visitar muitos lugares, a gente leve coisas. Né? Tem gente que está começando a imaginar que observar baleia, a gente pode transmitir um monte de doença respiratória para a baleia. Gente, baleia com problema de pulmão é a morte certa, né? Vamos ser sinceros, né? Tuberculose e outras doenças. Então, observar a natureza não é tão inócuo como a gente imaginava. E não é por mal, porque as pessoas que querem observar, querem fotografar e visitar, elas são as que amam, não são as que querem destruir. Né? Mas como de boa intenção o inferno está cheio, a gente tem que tomar cuidado para que algumas atitudes nossas não destruam o meio ambiente, por mais amor que a gente esteja levando junto com aquilo. Seria uma boa pergunta, Júlia. Então, assim, eu falo para você, o turismo muito grande, muito alto, sim, tem problemas, pisotear a trilha é um problema, levar um monte de fungo de outros lugares, jogar material, coisas no chão, e tudo mais. Mas, num outro sentido mais tênue, precisamos de trabalhos para entender melhor. E uma boa maneira seria comparar áreas que têm turismo com áreas que não têm turismo, seja usando borboletas, fazendo fitossociologia, olhando colêmbula, né, armadilhas de pitfall, e sequestro de carbono, enfim, tudo que for possível, porque o turismo pode salvar, é uma das maneiras de salvar a natureza. A pessoa, em vez de querer cortar e matar, querer visitar e pagar para isso e achar que isso é bom. Mas se a gente não souber o limite da influência que o turismo tem nos poucos ambientes naturais que restam, pode ser, enfim, pode ajudar a colocar a última pedra em cima da tumba de muitas espécies que estão aí ameaçadas de extinção. Bem, André, excelente. Eu acho que a gente ficaria aqui. Se bobear, se a gente fizesse mais perguntas aqui, estava fazendo várias perguntas maravilhosas. A gente agradece demais. Em nome Desculpa, do... Ed. Claro, pode. Rapidinho, a Gisele falou de borboleta voando em casamento, né? Surreal, sim. Olha que curioso. Há pouco tempo atrás, um amigo meu mandou uma foto para mim, que alguém mandou para ele, lá da Bahia, aí perto de vocês, Praia do Forte. De umas borboletas da Ásia, que a mulher tirou atrás e de uma da América do Norte, nos Estados Unidos, né? Uma ideia, não é uma ideia que a gente teve, é o gênero, ideia, e uma Heliconius charitonia. E provavelmente o pessoal que comprou pupa do exterior
e soltou no casamento, e elas acharam planta hospedeira, e tem populações de 2 espécies, uma da Ásia e uma dos Estados Unidos, que estão lá voando na Praia do Forte. Não sei se estão até hoje, mas assim, não era o bicho que soltou no casamento, era bicho novo, que nasceu há pouco tempo. E a gente descobriu que na Praia do Forte faziam muito casamento soltando borboleta. Eu acho de mau gosto, de modo geral, mas eu não vou julgar quem queira. Mas não pode usar espécies que não são do lugar, né? A gente não sabe o efeito que uma introdução pode ter. Agora, me admira, com tanta coisa em cima de biólogo, né? A gente leva tanta porrada e tentando fazer estudo aqui e ali, do IBAMA, principalmente, e deixaram chegar um monte de pupa da Ásia, da Austrália, dos Estados Unidos soltarem, e agora está aí o problema, né? Então, é surreal. Como eu falei, se a pessoa gosta, pega a borboleta da couve, que tem em qualquer lugar, não vai fazer mal, mas poxa, trazer o bicho da Ásia também é demais, né? Mas eu acho tão de mau gosto quanto tampa de privada com borboleta também, que eu já ganhei uma numa festa brega que o Caio organizou uma vez. Bem, revelações. Bem, muito obrigado, professor André. O programa de pós-graduação de Ecologia e Evolução agradece demais. Excelente contribuição por esse webinário. Caio, se quiser fechar, a gente agradece. Muito obrigado, André. Obrigado, eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui, aí, meus amigos antigos, não sei se eu vi todo mundo, Cláudio, Márcia Roca, o pessoal do laboratório que veio mais uma vez ouvir a mesma coisa, né? A Júlia, a Júnia, o Eduardo Barbosa. Sem eles eu não sou nada, eu sempre falo. O que eu fiz na vida, eu fiz com meus alunos. E agradeço muito por estarem aí comigo até hoje. Gabriel Banov, muita gente que, se eu omitir um nome, por favor, me perdoem. E brigadão pela oportunidade. Quem quiser trabalhar com a gente, sigam nas redes sociais, buscam a gente. Se alguém quiser fazer mestrado ou colaborar, ou se o Carlinho, o Caio, o Ed, qualquer um quiser fazer algum trabalho com borboleta, a gente está aqui para ajudar. Olha o Marcão lá. Marcão que virou filho dele, né? Túlio Ferreira, Marco Aurélio Piso. Marcão. Valeu, Bacu.